Muito bem, reiniciando nossas atividades nesta manhã de domingo, 31 de agosto de 2025, hoje fazendo uma revisão geral do estudo sobre magnetismo humano, no curso que estamos em andamento. Se alguém tiver algum questionamento, alguma colocação por fazer, esse é o momento. Nada? Então vamos. Seu Osmar, bom dia. Bom dia. Bom dia, Jennifer. Deixa eu perguntar. Você falou sobre a questão da reserva fluídica para o magnetizador não ter a fadiga. E aí você sempre relatou sobre a questão dos concentrados, né? Isso, Por exemplo, na técnica da fibromialgia, a gente faz muitos concentrados em determinados pontos. Aí você tem que isso. fazer os concentrados ativantes e calmantes. Então, quando a gente faz a posição da mão nesses pontos, para fazer os concentrados, em torno de quantos segundos a gente deixa para o ativante e depois para o calmante, para a gente não ter essa fadiga fluídica? Rogério. Rogério vai te responder que ele faz isso na prática. Já trabalhou com fibromialgia, tem trabalhado, aliás. O Bom Rogério dia. está na sala, Rogério? Sim, Tá. tudo bem? Bom dia. Na verdade, assim como nos outros protocolos, a gente não tem uma quantidade de tempo, né? Com a experiência, o magnetizador vai verificar a necessidade de regularização dos fluidos ali em cada um dos centros vitais, né? Os centros de forças. Assim também como na fluidificação da água, né, em que pese a indicação de minutos pelo Jacó, né, há momentos que você verifica que a água não absorve mais os fluidos que são doados ali, eles estão retornando para você. Então, né, em minutos, 2 minutos, 1 minuto, né, e às vezes não é necessário até os 10 minutos. Isso vai depender também de cada magnetizador, porque cada um tem uma doação, né, quantidade, né, e qualidade de fluidos que devem ser absorvidos. Então, a gente não tem como estipular a quantidade de minutos, né, porque não são minutos, vai depender de cada magnetizador na doação, na qualidade de seus fluidos, para equilibrar aquele centro de força que está sendo né, atendido, tanto na parte ativante quanto na calmante. Perfeito, Rogério. Muito bem. É assim mesmo, viu, Jennifer? Então, não existe uma padronização. Cada magnetizador, com cada assistido, em cada sessão, pode ser diferente. Então, à medida que vai treinando e aplicando, o magnetizador vai adquirindo a experiência e isso é como o Jacó fala, você tem que aplicar e analisar o resultado. Imagine que você pegue uma pessoa com fibromialgia e aplica todo o protocolo e gastou 15 minutos. Na sessão seguinte, ou na semana seguinte, você vai fazer entrevista para verificação de como o paciente passou. Ele refere uma leve melhora e tudo mais. Será que não foi pouco tempo? Aí você amplia esse tempo. E aí, na próxima semana, você reavaliar, sim, 20 minutos, 30 minutos é um tempo legal. O paciente agora melhorou mais. Então, isso vai, cada magnetizador vai se autoconhecendo e desenvolvendo essas percepções e as intuições que você vai também desenvolvendo para fazer. Cada sessão vai ser uma sessão única, viu? E aí, mas você vai desenvolvendo essas percepções e vai ampliando a sua capacidade como magnetizadora, com certeza.
Mais alguém queira falar? Senão vamos voltar para os slides. Mas fique à vontade, gente. Respondeu, Jennifer? Sim, doutor, obrigada. Por nada. Menos o doutor. Osmar, Magnetização. eu queria voltar só na primeira parte da aula de hoje, que fala sobre o magnetismo como um grande aliado, né, uma grande ferramenta para a cura material da pessoa, né? Mas a gente tem que lembrar também, e por isso ele é enfatizado, né, por Allan Kardec, pelos demais magnetizadores, a importância da saúde, né, dela como ferramenta da saúde, né, no alcance da saúde do assistido. Porque, além do material, né, a gente tem que lembrar que não somente as doenças são causadas pelo material, né, há também a parte emocional. E o magnetismo, o magnetismo, né, nos chama a atenção para isso, que às vezes algumas emoções ficam ali agrupadas, né, ficam focadas em determinados órgãos e começam a causar doenças ali. Então, às vezes, doenças que não são detectadas, né, pela ciência, pela medicina, né, em exames, são causadas por emoções que são corriqueiras, né, são emoções que são alimentadas pelo assistido e que, focadas naquele determinado órgão, causa doença. E o Espiritismo nos traz isso, né, da reforma íntima constante, né, e às vezes numa sessão de magnetismo, o magnetizador consegue identificar que aquela patologia, né, não é causada pela parte física, mas pela parte emocional. Claro que ali ele consegue ajustar, né, a carga fluídica daquele local, mas posteriormente, então, ele vem e é interessante ter o atendimento para que ele, então, chame a atenção do assistido, né, que aquela doença ali é causada por alguma emoção que está sendo mal gerida, né, e causando o dano maior ao assistido. Somente isso. Perfeito, Rogério, é isso mesmo. Isso nós entramos aí na medicina psicossomática. O primeiro que adoece é o psiquismo e depois o soma, que é o corpo. Lembrando, foi bem lembrado por você, e a gente vai lembrar a colocação de Hahnemann, Samuel Hahnemann, que há 200 anos criou a homeopatia. Num de seus livros, ele diz o seguinte, que no estado de saúde, a energia vital mantém em equilíbrio o organismo, para que o espírito dotado de razão possa utilizá-lo para os elevados fins da existência. Então, hoje, a minha visão é muito clara. Nós, no magnetismo, vamos atuar nos corpos físico e no corpo perispiritual, para deixar essa máquina, esses corpos, disponíveis para o espírito, que é o ser dotado de razão, o ser pensante, utilizá-lo da melhor forma. E aí, quem é que trata o espírito? Aí já é a filosofia espírita, que vai nos auxiliar a bem pensar ou a bem direcionar o pensamento. Porque não adianta só arrumar os corpos se o motorista, o piloto, o condutor desses corpos continuar agindo de forma inadequada, ele vai deteriorar os veículos de novo. Então, o ideal é arrumar corpos e ajustar a forma de pensar. Aí entra a filosofia espírita. Pensar no bem,
porque tudo é pensamento. Uma emoção desequilibrada é fruto de um pensamento desequilibrado. Tudo é pensamento. Então, quem trabalha o pensamento? Filosofia. E a filosofia espírita está aí para isso. Então, utiliza os recursos do espiritismo para o equilíbrio da alma e os recursos do magnetismo e da área da saúde como um todo para o equilíbrio dos corpos. Essa dobradinha aí, então, vai nos manter num melhor equilíbrio orgânico, emocional e espiritual. Mais alguém? Oi, Osmar. Aqui é o Francisco. Boa tarde. Bom dia, aliás, Olá, né? Francisco. Bom dia. Bom dia a todos. Então, sobre esse quesito aí levantado, sobre os pensamentos nobres, essa semana, no centro aqui de São Paulo, foi falado isso para um assistido, né? Para ele fazer um exercício que o Divaldo Franco nos fala isso numa da entrevista dele, sobre o exercício do espelho, né? Quando ele faz aquele exercício para saber o que aquela doença precisava trazer para ele, a modificação que ele precisava, né? E ele narra, né? O Divaldo Franco, ele narra que era um perdão que ele não tinha sido concedido por parte dele. Foi falado para fazer esse exercício para esse assistido, né? Que ele está indo já no centro. Ele vai, se recupera, aí passa uns meses, aí volta. Então, ele não está fazendo a parte dele. Ou seja, ele não está melhorando o pensamento dele. Ele vai lá no centro como o centro virou uma muleta para ele. O resultado que ele chega lá e consegue. E hoje está conseguindo menos. Tanto que ele está indo mais vezes. Então, eu já conheço, já estou lá mais de um ano, então ele já tá, de vez em quando ele aparece lá, e dessa vez foi falado isso para ele fazer esse exercício, para ele falar com a alma dele, para saber a resposta que ele precisa descobrir nele, né? Senão, não vai haver essa modificação nele e a doença não vai cessar, e cada vez está vindo pior para ele. Aí ele fala, ele mesmo já narrou, como alguns já narraram, inclusive, aí mesmo no centro, o André Luiz, que eu já tive a oportunidade de falar, eu venho de vez em quando, eu estou ruim, né? Aí quando fica ruim, eu venho no centro para a espiritualidade auxiliá-los, né? Então, a gente precisa ter muito essa consciência e tentar fazer com que os assistidos tenham essa consciência que eles precisam desse processo de autoconhecimento e a modificação do pensamento, né? Que seria a sua evolução espiritual. Muito bem lembrado, Francisco. Aí vem aquela frase: se você continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar obtendo o resultado que sempre obteve. A gente poderia dizer, se você continuar pensando como está pensando, o resultado vai ser o mesmo. Então, vamos imaginar a pessoa possuidora de um veículo. Você leva no mecânico, ele diz assim, olha, você está abastecendo com combustível adulterado e está sujando os bicos injetores. Eu vou fazer uma limpeza dos bicos, mas mude o combustível. Aí você diz assim, não, eu sempre abasteço no mesmo posto. Aí passa uns dias, você está lá com o carro, com os bicos obstruídos de novo. Então, se o combustível, ou seja, a forma de pensar não for modificada, nós vamos continuar adoecendo de novo, novamente. Por isso que é importante a preleção aos assistidos, que geralmente se faz em todo o trabalho de cura nos centros espíritas. A gente faz aquela preleção, alertando para boa leitura, para meditação, para uma participação ativa numa escola religiosa que a pessoa melhor se adequar. E se quer estudar o espiritismo, que é uma filosofia espiritualista, ela vai trabalhar para modificar a sua forma de pensar, portanto, de agir, prevenindo males futuros.
ou seja, se salvando de males futuros, que um deles é o adoecer. Bem lembrado, Francisco. Mas é isso mesmo. Alguém mais? Ok, então, o que é uma usinagem? Que é uma linguagem magnética, né? No magnetismo, usinar significa desenvolver a capacidade de mobilizar fluidos ou transformar fluido em energia vital. Então, nós trabalhamos com essa dobradinha aí, fluido e a energia vital, que é um subproduto do fluido. E muitas vezes a gente doa energia vital ou manipula fluidos, ou doa fluidos, ou faz com que os fluidos do assistido mobilize para produzir energia vital. Porque uma coisa está conectada com outra. Então, usinar é mobilizar mais fluidos, sair daquele basal que nós estamos absorvendo e doando fluidos de forma contínua, mas isso é uma usinagem básica, muito frágil. E a usinagem intencional, ela potencializa muito essa mobilização de fluidos e, no caso, a canalização e a doação. E isso se faz através de um centro de força, pela alavanca da vontade, ou seja, eu estou com vontade de mobilizar fluidos, a minha intenção é essa. Então a gente se concentra e aí começa a mobilizar esses fluidos, captando eles da natureza, colocando as características próprias de cada um e aí fazendo a canalização deles, ou a doação. E aí a gente pode fazer também com o pensamento as criações fluídicas, porque como os fluidos são neutros, eles estão aí à nossa disposição para fazermos com eles o que nós quisermos criar, como uma pessoa que trabalha com barro faz as peças que ele queira fazer. Aí vai usar a vontade para dar aos fluidos as qualidades desejadas. Lógico que a nossa capacidade é limitada, e aí entra quem? Os bons espíritos que vão qualificar melhor esses fluidos. O pensamento tem o poder de causar modificações na matéria fluídica, com certeza. Tudo isso abre um novo mundo de esperanças e conquistas para tratar, inclusive, os males ditos incuráveis pela área da saúde, com infinitas possibilidades a serem estudadas, experimentadas e compartilhadas. Isso é o que nós estamos fazendo, os magnetizadores, né? Osmar, só voltando aqui às criações, a gente tem que lembrar que as criações podem ser, né, claro, você estuda bem as doenças, saber qual é realmente a carência, às vezes, de vitamina, ou mesmo de alguma célula que não está sendo né, trabalhada, e nós, então, fazemos as criações fluídicas, né, usando os fluidos para poder ajudar o assistido naquele momento. Então, uma das que eu acho que eu não falei na aula, das criações fluídicas, é a doação, fazer a aplicação de vitaminas em pessoas que necessitam, né? E às vezes a gente então cria por pensamento, né, uma ampola, né, uma seringa também, né, e injeta, né, de uma forma como se fosse aquela brincadeira de criança, né, que está fazendo a comidinha ali, mas não tem nenhuma comidinha, não tem nada, e faz a aplicação. Então, se imagina né, se pensa numa seringa, né, com o remédio necessário e faz a aplicação. É uma forma também de criação fluídica. Assim como uma forma de criação fluídica na própria água magnetizada ali durante o tratamento, né, pode ser aplicado, então, um fluido de um remédio determinado
naquele copinho com água e entregue à pessoa e continuar o tratamento, ainda a sessão naquele momento. Então, como você falou, são infinitas as possibilidades, né? Eu já até vi possibilidade em determinados cursos e vídeos que fala que você pode fazer tipo uma vacina, né, para aquela doença que está sendo acometida, está acometendo o paciente, né, o assistido. Você retirar um pouco daquele mau fluido dele, fazer um processamento, né, para que ele volte um pouquinho só, para que ele faça uma reação de que o organismo consiga ele próprio se consiga, né, combater aqueles maus fluidos. Então, como você falou, são infinitas possibilidades, né, que a gente pode estudar e pode também aplicar. Muito bem lembrado, Rogério, é estudar e praticar e aplicar, porque senão a gente vai ficar, às vezes, no comodismo, dizendo, não, quem qualifica e dirige os fluidos são os espíritos. Então a gente deixa por conta deles. Olha, mas nós não somos espíritos também? E nós não temos o potencial a ser desenvolvido que esses espíritos já desenvolveram? Ou nós estamos esperando ir para outros planos para desenvolver isso? Não. Isso já está bem claro no magnetismo, que é potencial nosso. E para fazer isso que o Rogério falou, nós precisamos estudar um pouco a anatomia humana e a fisiologia humana, e também a patologia. Por exemplo, um diabético tipo 2, geralmente, ele tem uma baixa produção de insulina pelo pâncreas. Então, onde que está localizado o pâncreas? Qual o centro vital que tem direta relação com o pâncreas? Nós vamos trabalhar fazendo criação mental fluídica para ampliar a capacidade desse pâncreas de produzir insulina? Esse é o nosso objetivo? E assim, infinitas possibilidades, como disse o Rogério. Então, quando pegarmos um caso, a gente vai para casa naquela semana e estuda um pouco da anatomia, da fisiopatologia daquela doença. Tá, então eu preciso dar um comando mental para que esse organismo deixe de produzir isso ou produza aquilo. As doenças, por exemplo, autoimunes, muitas, elas em geral, é o próprio organismo provocando alguma coisa que agride partes do próprio organismo. Então, por isso que são doenças autoimunes, ou seja, o organismo agredindo o próprio organismo, ele mesmo produzindo veneno para ele. Então, como é que faz isso? Tem que trabalhar no sentido contrário. E isso nós vamos também fazer essa parte aí, estudar um pouco da anatomia, da fisiologia e da fisiopatologia. Nós já fizemos isso com depressão e vamos fazer com outras doenças também, mas muito bem lembrado, viu, Rogério? Obrigado. Comando mental. Olha lá. O comando mental é o comando do pensamento. Uso do pensamento pela vontade na manipulação dos fluidos. E aí tem o foco na emissão desses fluidos que o comando do pensamento está direcionando. Aí, para isso, a confiança é determinante, ou seja, confiança, a fé humana. Agora, esse slide aqui, ele é fundamental, principalmente para os iniciantes, que é o que o Jacó chama de magnetismo simples. Nós agregamos algumas coisinhas, mas o básico é isso aqui, ó. Então, você não sabe nada de magnetismo, tem a oportunidade de aplicar o magnetismo em alguém, alguma familiar que está doente, um amigo, você vai fazer? Vai, faça o magnetismo simples. Você não tem o tato, não tem intuição, não tem nada. Você vai assim, com pouca experiência. Então, vamos lá. Como que ele deve ser feito? Primeiro, feito com amor, aquela benevolência, aquele
sentimento de compaixão pela dor alheia e fazer o essencial para cumprir o objetivo maior, que é o alívio dos males, né? O magnetizador usa todo o seu empenho em favor para bem servir. Tá, esse é o objetivo do magnetismo simples. O que ele tem que fazer? Uma relação magnética. Isso foi estudado, eu acho, nas primeiras aulas. O que é uma relação magnética? Isso também nós vamos ver com detalhe no dia do treinamento prático. Como estabelecer uma relação magnética com o assistido. Faz-se uma oração pedindo, evocando os bons espíritos para auxiliá-lo. Tem que ter fé em si e nesses espíritos, na ajuda. Vai focar, concentrando e entregando-se a essa ação. Tudo isso aqui é preparação, não começou o ato ainda. Agora você põe lá o paciente, se ele tiver condições de deitar, vai deitar, relaxando, ou ficar sentado, ou de pé, como esteja, mas numa condição de melhor receptividade por parte do paciente. Aí você aqui vai usar o quê? Técnicas dispersivas, que você já usou, já sabe como usar. Você vai usar técnicas dispersivas, só. Cuidar de forma global, ativante, calmante, fluxo e refluxo. Então, você vai aplicar técnica dispersiva na frente, ou seja, com o paciente deitado de costas, deitado de bruços, se ele estiver deitado ou em pé ou sentado, você vai aplicar dispersivos em todos os centros de força e em órgãos que tiverem comprometido pela doença que você saiba. E magnetizar a água, que o Jacob recomenda que o mínimo são 2 minutos, desde que você também não tenha a percepção de interromper o fluxo de doação de fluidos quando a água não estará mais absorvendo. Mas aí já tem que ter esse tato, né? Então, isso aqui você pode fazer em qualquer paciente. Não precisa fazer mais nada. É o magnetismo simples. Não sabe o que fazer? Faça o magnetismo simples. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer uma pergunta sobre isso? Não. Vamos treinar também esse magnetismo simples nos treinamentos práticos, né, presenciais. Osmar, Sim. Fala mais um pouquinho do fluxo e do refluxo, fazendo favor. Tá. O fluxo ele é realizado na frente. É por onde percorre o fluido, desde o centro coronário até o básico, pelos centros que se abrem na frente do nosso corpo, que são aqueles 7 principais lá. O refluxo é o retorno dos fluidos que vai do básico até o coronário, pelas costas do paciente ou do assistido. Então, na parte prática, a gente faz bastante. O paciente deitado de frente, né? Você trabalha os centros vitais que abrem ali para frente, e no refluxo, você vai trabalhar com o paciente deitado de bruços. E esse de bruços, por exemplo, na depressão, você começa com o paciente deitado de bruços, trabalhando o chamado refluxo, que é por onde os fluidos sobem do centro básico até o coronário, pelas costas da pessoa. Entendeu? Então, isso na parte prática, você vai ver bem isso aí. Mas isso tem no livro também, né? No livro você vai ver lá o que é fluxo, o que é refluxo. Sim, era só para dar uma fortalecida aqui no meu pensamento do fluxo e do refluxo. Obrigada, Osmar. Não, que isso, tranquilo. Bom, aqui tem um slide falando de técnicas que vocês podem ver no YouTube, né? Do Adilson Mota. Tem algumas lives dele.
ele explica muito bem sobre técnicas. Também tem esses slides aí chamado Encontro Presencial de Magnetismo, as técnicas do passe. Agora, entrando um pouquinho no livro dos médiuns, no item 30, agora falando um pouco até da água magnetizada lá. O espírito pode agir sobre a matéria elementar. O que é a matéria elementar? O fluido cósmico. Se o espírito pode, ele está falando de uma forma genérica, né? O espírito encarnado, desencarnado. E formar substâncias, modificar-lhes as propriedades, provocar mudanças na propriedade da água, portanto. Então, aqui entra a água. E nos fluidos do organismo. A água é um dos fluidos do organismo, mas o restante também é uma condensação de fluidos. No livro dos médiuns, no item 131, quando ele fala da água, o espírito atuante é o do magnetizador. Isso aqui são palavras de Kardec. Então, quem que deve magnetizar a água no centro espírita ou no serviço de magnetização? O magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. Mas quem realiza a tarefa é o magnetizador. Então, nada de deixar a água lá numa mesinha para os espíritos magnetizarem. Eles até vão magnetizar? Pode ser que sim, mas é tarefa nossa. Senão, caímos no comodismo e deixamos com os espíritos fazer tudo, ou quase tudo. Ainda no livro dos médiuns, no item 131, ele diz que para tudo isso, a vontade é a alavanca reativa. A cura se dá pela ação magnética convenientemente dirigida. Por quem? Pelo magnetizador. No Jacó Mello, Magnetismo Humano, na página 315, ele fala da água magnetizada, né? Que é um complemento ideal das terapias magnéticas. Mantém ou repõe o consumo fluídico nos intervalos entre as sessões magnéticas. Então, é fundamental fazer bom uso e reforçar para os assistidos para usar adequadamente a água magnetizada. Aí tem aqui alguns autores clássicos do magnetismo, ele falando também da água, né? A água é, de todos os corpos inertes, o que mais facilmente se magnetiza e que também comunica melhor a energia de que é portadora. Alphonse Bouet. O Alphonse Bouet tem livros dele de magnetismo. Nós podemos depois repassar essa lista de livros também. O Dr. Roulier, da época lá de Kardec também, ele diz: eu encaro a água magnetizada como um dos mais preciosos. Olha bem. O José Lome, que era um médium magnetizador, ele diz o seguinte: a maioria dos magnetizadores com autoridade não hesita em reconhecer a virtude terapêutica da água magnetizada. O Deleuze é fundamental, né? Que é o sábio de Kardec. A água magnetizada é um dos agentes mais poderosos e salutares que se pode empregar. Os magnetizadores não fazem muito uso dela. Olha a atenção que ele está chamando. Entretanto, ela lhes pouparia muitas fadigas ou muito trabalho. Dispensariam os seus doentes de vários remédios e acelerariam a cura se dessem a esse meio todo o valor que merece. Então, só esse slide aqui do Deleuze já é suficiente para nós valorizarmos a água, tanto na nossa parte, na magnetização, quanto chamando a atenção dos assistidos para o uso da água. A magnetização ela pode ser geral, né? Tempo médio de 2 minutos, que é aquilo que o Rogério falou, e ela pode ser, essa geral é servida para todo mundo, aquela que magnetiza e serve um copinho para todo mundo.
E a específica, que aí o tempo vai de 2 até mais de 10 minutos, que aí ela é específica para uma pessoa e também para um tipo de tratamento, por exemplo. Se a pessoa tem um problema na pele, você pode magnetizar 2 águas para ela. Uma para ela ingerir e outra para fazer compressa, num problema de pele, por exemplo. Então, são águas diferentes, com objetivos diferentes. Como consumir? Não existe uma padronização, né? O Jacó propõe 5 doses diárias de 50 ml, por exemplo, na depressão, né? Nós estamos usando e recomendando, de forma geral, 3 doses de 100 ml por dia, 3 doses por dia, que vai dar 2 litros por semana. Então, nós pedimos às pessoas que levem o lençol para forrar a maca e uma garrafa de água de beber com 2 litros. Não vale aquela garrafinha pequena de 500 ml, ou de 1 litro, 1,5 litro, que não vai dar para a semana. Mas pode ser dividido nas 5 doses também, sem problema, que vai dar mais ou menos o mesmo volume de água na semana. E para fazer as compressas, tem que ser magnetizada para esse fim, para banhos também. Pode ser recomendada para banho? Pode. E assim chegamos ao final da nossa revisão geral. Espero ter alcançado aí o objetivo nosso hoje, que era relembrando esses pontos que já tinham sido tratados, e podemos agora encerrar a nossa atividade, ou se alguém quiser, porque o nosso tempo já se esgotou também, se alguém quiser fazer alguma colocação, e vamos definir, aí a gente anuncia no grupo se vamos ter alguém para promover a aula do dia 14 de setembro, que é o dia do treinamento lá em Ouro Preto. O treinamento é mais específico para o pessoal de Ouro Preto, mas quem for de fora, que quiser ir lá para assistir, porque se tiver muita gente, fica, não prejudicado, mas fica menos intenso, né, para as pessoas ali do local. Depois nós vamos fazer em Jaru também, mas fica aberto, não há nenhum problema. As pessoas também, você assistindo ali na prática, junto com os instrutores, você também vai aprender, claro. E depois você vai chegar em casa, espalhar uns travesseiros na cama ou no sofá e mão na massa. Vamos treinar. É assim que aprende a fazer magnetismo na prática. Combinado, gente? Alguém tem alguma colocação para fazer, para nós, então, encerrarmos nosso trabalho? Oi, Osmar, eu de novo. Diga, Francisco. Sobre a água magnetizada, eu acho que eu já falei isso aqui, inclusive na aula. Você falou, não tem nos livros, né? Eu tenho feito com que o assistido também magnetize a água juntamente, na hora de magnetizar a água, levando seus pensamentos para a autocura dele, né? Que ele é o mais interessado ali. E porque muitos chegam lá e falam assim, olha, acaba a água antes de eu voltar, no caso, né? Antes do retorno. Aí, ele pode magnetizar a água. Então, lá no centro, já claro que ele pode, se ele fizer a oração dele, levar o pensamento e pedir o que ele está precisando ali, porque como é que a gente magnetiza a água? Nós, os magnetizadores, né? Aí foi falado isso, porque o questionamento é, por que só a gente pode magnetizar a água? Nós, os magnetizadores, e não o assistido também pode fazer. E hoje, inclusive, a gente estava falando sobre pensamento, sobre modificação e sobre a evolução espiritual do assistido. E aqui, né, na aula de hoje, é muito interessante, porque você também falou sobre o passe do magnetismo simples em casa, né? Para quem não...
Não só É, em casa, em qualquer local você pode em qualquer fazer. lugar. E a pessoa, o magnetizador, não pode fazer o automagnetismo em Pode, si, né? isso. Além dos pets, das plantas que eles têm em casa, por exemplo, uma pessoa que mora sozinho, aí pode fazer um automagnetismo, né? O magnetizador pode fluidificar sua própria água, porque quando a gente está fazendo o nosso evangelho lunar, a água é fluidificada. Eu tenho ultimamente, aliás, ultimamente, já faz algum tempo, eu tenho colocado a minha mão na água no meu evangelho, né? Fluidificando com a minha própria energia, né? Dos meus mentores, enfim. E não só deixando lá para os espíritos amigos também fluidificarem. Eu tenho feito essa prática ultimamente. Eu tenho sentido gostos diferentes nas águas, às vezes. Nem sempre. Então, foi esse questionamento que veio no centro, né? Se o assistido não pode magnetizar a sua própria água. Ok, entendi sua colocação. Então, mas veja bem, eu vi lá no centro que você trabalha, que eu estive lá, né? O pessoal usa a garrafinha de 500 ml de água. E, E, logicamente, que 500 ml não vai dar para a semana tomando esse volume que o Jacó recomenda. Por isso que nós adotamos aqui a magnetização de 2 litros de água. Então, o Jacó, ele diz o seguinte: um passe magnético, numa sessão magnética, é que o próprio magnetizador que magnetizou o paciente magnetize a água dele. Então, eu entendi ali que nem outro magnetizador seria conveniente magnetizar aquela água, porque poderia ser feito, né? Enquanto eu magnetizo o paciente, você magnetiza a água dele. Seria uma dobradinha. Daria para fazer isso? Daria. Mas, segundo o Jacó, o ideal é que o mesmo magnetizador que está ali focado na criação mental, na manipulação fluídica, objetivando o equilíbrio daquele assistido, ele impregne a água com aqueles fluidos. E o paciente, por exemplo, o assistido, ele não vai ter nenhuma noção de criação fluídica, de modificação dos fluidos para magnetizar aquela água ali no centro. Eu acho que não seria conveniente, porque se ele está recebendo fluidos, se reequilibrando, é igual o magnetizador. Se o magnetizador estiver passando mal, estiver em desequilíbrio, ele vai para o centro espírita tomar o passe. Ele vai lá para a sessão de magnetismo, deitar na maca e receber o magnetismo. Agora, em casa, você fazendo evangelho no lar, colocou a água ali para você, ou para geral, para servir para todos que estiverem participando, quando tem mais pessoas, eu acho que aí a magnetização ela poderá ser feita pelos espíritos, que é o comum que se faz, mas pelo magnetismo, o ideal seria um ou todos estenderem as mãos, dando aquela água para servir geral, porque ela é inespecífica, ela é geral, né? É uma carga fluídica maior para servir para todos. E se tem alguém doente em casa, uma garrafa à parte, uma jarra de água à parte, e que seja magnetizada por um ou por todos, objetivando a recuperação daquele doente. Aí sim. Agora, o próprio assistido, a meu ver, eu acho que não é conveniente, porque os fluidos dele estão em desequilíbrio. Agora, quem mais quer falar? Eu acho que o Rogério levantou a mão aí. Pode abrir o microfone, Rogério, e falar aí. Não, tá tranquilo. Eu me lembro também que o Francisco havia falado sobre isso, eu até apliquei no protocolo da fibromialgia, ainda com a Maria Helena, né, nossa irmã, e ela sentiu até o fluido, o tato magnético dela, né, foi até modificado, e ela conseguiu sentir os fluidos que estavam sendo doados naquele momento na água. Né? Na verdade, assim, se mistura, como toda a seção magnética, né? Aquela mistura dos fluidos do paciente com o magnetizador.
no tratamento. E na água fluidificada também seria uma forma também de ele ser mais facilmente assimilado, né? Mas é tranquilo, acho que, ao meu ver, não teria nenhuma, né, nada que seja contraindicado, né? Poderia E ser e feito. observar o resultado, né? Isso, Lem- sempre. Lembrando aí, pessoal, quem quiser sair da sala, fique à vontade, tá? Agora nós estamos batendo papo extra aqui. Extra tempo. Mas eu acho que tem que fazer. Você pode fazer, não está descumprindo os princípios do magnetismo? Não. Faz e aí observa o resultado. A automagnetização é uma experiência desse tipo. Como Certo. você, Eu queria você desculpe, Osmar, falando sobre o fato da pessoa estar ainda debilitada, né, e às vezes difícil de doar fluidos sãos, né, para poder recuperar a sua saúde. Ontem mesmo, vou colocar a Jennifer aqui na nossa conversa. Ontem mesmo a Jennifer estava com o ombro dolorido, né? E ela estava muito interessada, lendo ali o livro do Jacó, né? Estava muito interessada sobre a fibromialgia. Quando apareceu, então, a oportunidade de aplicar a fibromialgia, né, na paciente. Então, eu chamei a Jennifer e digo, Jennifer, vamos lá, né? Você vai aplicar o protocolo. É um protocolo extenso, realmente, ela tinha muitas dúvidas, o que era ativante, o que era calmante, né? Quanto tempo, tudo mais. E nós fomos orientando. Ela fez todo o protocolo, né? E depois do protocolo, então, aí eu perguntei, né, Jennifer, e aí, como é que tá teu ombro? Não estou sentindo mais nada, tá bem melhor. Falei, olha, então, é mais ou menos isso. Às vezes a gente é necessário, nem sempre nós estamos com a saúde completa, né, para poder ir a um centro. É claro que você não vai arrastado, né, para o centro, auxiliar o irmão no magnetismo. No entanto, se você tiver uma dor de cabeça, alguma coisa leve que não te impeça a trabalhar, né, é indicado fazer o trabalho. Por quê? Porque ali você também é tratado, você também né, é auxiliado pelos espíritos e recebe também os fluidos necessários à sua própria recuperação. Então, antes eu tinha esse pensamento de que uma pessoa doente não, né, um pouco fragilizada, não poderia ser magnetizador naquele momento, teria que ter uma saúde plena. Né? A saúde plena é difícil, às vezes a gente está com uma dor, quem sabe uma dor numa articulação, né, uma dor de cabeça, uma dor de garganta, e isso não vai impedir de você participar, porque ao você participar de uma sessão magnetizando o paciente, você está ali também sendo tratado naquele momento. Né? Então, acredito que a gente pode pensar dessa forma, né? Sermos também tratados, nós magnetizadores, durante a sessão do magnetismo. Perfeito, Rogério. Nós estamos, porque somos todos enfermos da alma, né? Estamos em terapia constante e permanente. E esses pequenos inconvenientes aí, ou sintomas, realmente aliviam depois de uma sessão, você aplicando magnetismo no outro, e aí acabou eu estava sentindo tal coisa quando cheguei aqui, agora estou bem. Eu trabalho. Muito bem. Eu acho que alguém mais levantou a mão para falar. Quem mais? Pode Sim, abrir o sou eu. microfone e falar, gente. Sou eu, Zé Augusto. Zé Augusto, diga. Então, eu acho que eu já até passei para você, Osmar, um estudo do Masaru Emoto, um cientista, sobre os efeitos do pensamento sobre a água. Isso sem pensar em magnetismo, só o efeito que um pensamento ruim ou bom tem sobre a água. Ele fez um experimento que ele solidificou, né, congelou a água, depois tirou fotos sobre os cristais, né, de gelo, e o pensamento, a pessoa que falava palavras boas, músicas boas, né, durante o experimento, os cristais da água ficaram normais, bonitos, né? E os outros, assim, com palavras feias, né, música ruim, certos cristais que foram congelados ficaram todos deformados, certo? Isso é um experimento muito comum, não teve também comprovação científica, mas
tudo leva a crer que realmente tem muita influência, certo? Só o pensamento em cima do líquido que a gente está inserido. E imagina a gente com 70% de água no corpo e tendo pensamentos ruins, e ouvindo músicas ruins, fazendo coisas erradas, a influência é totalmente desagradável, né? Perfeito, perfeito, José Augusto. Eles não dão o nome de magnetismo a isso, mas nós estudando magnetismo, não é outra coisa, é o magnetismo mesmo, porque o magnetismo ele é feito pelo pensamento. Eu estava até pensando ontem, eu gosto de um determinado tipo de música, né? Mas geralmente música internacional. E eu não domino o inglês para entender toda a letra dessas músicas. E muitas vezes são músicas que, quando você coloca, às vezes, no YouTube, vem a tradução, são músicas que levam à depressão, falando da tristeza que permanece pela ausência do ente querido que deixou, que separou e tudo mais. Então, ao ouvir uma música dessa, qual é a influência que essa produção musical vai ter em cima de você, mesmo você não entendendo? Que sentimento tinha o autor quando criou essa música? E agora, quando ela toca, quando você ouve, será que vai dar esse efeito aí que deu na água lá da experiência lá do japonês? Eu acho que sim. A mesma coisa um livro que foi escrito por um autor. Como é que ele estava quando escreveu aquele livro? O livro está impregnado com seus fluidos e você vai absorver esses fluidos e isso vai modificar. É semelhante aos ambientes. Você vai para um ambiente muito poluído, se você não tiver uma couraça protetora, você vai se impregnar com esses fluidos negativos. É isso aí mesmo que acontece. Eu acho que nós estamos intercambiando continuamente fluidos com as pessoas, com o ambiente, com a natureza, com os animais, com tudo. Os fluidos são bons ou maus conforme a manipulação, o pensamento dos habitantes daquele local. Tanto que nas regiões umbralinas, tudo aquilo lá que se forma é fruto do quê? Da somatória do pensamento dos espíritos sofredores e em desequilíbrio que habita aquela região. Então é isso mesmo, José Augusto, bem lembrado aí. E assim, só falo mais um pouquinho em relação a que nós estamos mergulhados, né, num planeta praticamente com uma massa sombria em cima, né, porque está muito aquém de ser um planeta bom, né, e justo. E como a gente está mergulhado num fluido desse, tem que, com certeza, estar ligado aos bons pensamentos para que se proteja um pouco. É claro que não dá para a gente se proteger totalmente, né, dentro do contexto que a gente se encontra. É por isso as doenças, as depressões, as fibromialgias, todos os problemas mais que a gente tem no dia a dia e fora, né, o que a gente veio aqui para passar, que a gente escolheu mesmo, né, vindo de lá. Então, assim, a gente tem que estar sempre num pensamento bom, porque o ruim já está impregnado nesse mundo, né? E a gente tem que se sobressair a isso, não sendo melhor, mas tentando ser um pouco melhor do que a gente já tem sido ou foi, melhorando moralmente, né? Perfeito. Muito bem. Obrigado pela colaboração, José Augusto. E aí, pessoal, encerramos? Que quem vai para a cozinha está na hora de preparar o almoço. Se alguém quiser falar mais, quiser sair da sala, fique à vontade, tá? Nada mais? Então, encerramos por hoje. Agradecemos a participação de todos e até o nosso próximo encontro. Um bom domingo a todos, com muita carga magnética positiva produzida por esse grupo.
fortaleça a todos. Um abraço, magnético.